No coração da antiga França, em uma era onde as sombras da Idade Média ainda se entrelaçavam com as lendas pagãs, existia uma região remota e quase esquecida chamada Auvergne. Era um lugar de montanhas imponentes, cujos picos se erguiam como sentinelas ancestrais, cortados por vales profundos e eternamente envoltos em neblina espessa. As florestas densas com árvores centenárias, cujos troncos retorcidos pareciam mãos ossudas estendendo-se para o céu, dominavam a paisagem. O vento uivava incessantemente por aqueles vales, carregando ecos que os aldeões juravam ser os sussurros dos mortos, almas inquietas de guerreiros celtas e druidas executados pelos romanos séculos antes. Diziam que, nas noites mais escuras, o ar se enchia de vozes antigas, murmurando segredos proibidos sobre rituais lunares e maldições que transcendem o tempo. Os rios que cortavam a terra eram negros como breu, refletindo apenas a lua quando ela ousava aparecer. E as vilas espalhadas pelos contrafortes das montanhas viviam em um equilíbrio precário entre a fé cristã e as superstições pagãs. Auvergne era um lugar onde o racional se dissolvia na bruma, e o medo era um companheiro constante, como o frio que penetrava os ossos, mesmo no auge do verão. No centro dessa terra misteriosa, erguia-se o castelo de Monteforte, uma fortaleza de pedra cinzenta com torres altas que pareciam desafiar os céus tempestuosos. Suas muralhas, marcadas por batalhas antigas, ecoavam com o clangor de espadas e o riso de festas passadas. Ali reinava o senhor Guilham de Monteforte, um homem de estatura imponente, com cabelos castanhos ondulados que caíam até os ombros e uma barba bem aparada que escondia cicatrizes de guerras distantes. Seus olhos, afiados como lâminas, transmitiam uma autoridade inabalável. Guilham era conhecido por sua firmeza, temido por inimigos que ousavam invadir suas terras, mas respeitado e amado pelos camponeses que cultivavam os campos férteis ao redor do castelo. Ele defendia seu povo com uma espada forjada em aço de Toledo, herdada de seu pai, e uma justiça que, embora severa, era sempre temperada com misericórdia. Nas noites longas de inverno, ao redor da lareira comunal, os aldeões contavam histórias de como Guilham havia repelido bandos de salteadores, salvando vilas inteiras da destruição. Ele era um homem de razão, educado na corte real, onde aprendera a desprezar contos de fadas e monstros. Para ele, o mundo era governado por leis humanas e divinas, não por sombras sobrenaturais. Guilhem era casado com Isabeau, uma mulher cuja presença parecia iluminar as salas sombrias do castelo como uma chama errante. Seus cabelos negros como breu, lisos e longos, cascateavam pelas costas como um véu de noite eterna, brilhando com um lustro sobrenatural à luz das velas ou do fogo da lareira. Seus olhos, de um dourado quase iridescente, pareciam poços profundos que penetravam a alma de quem ousava encará-los. Havia um mistério inerente em tudo nela, no jeito gracioso de andar, como se flutuasse sobre o chão de pedra, na forma suave e enigmática de falar, com uma voz que ecoava como um sussurro do vento, e até no sorriso silencioso, que revelava dentes brancos e perfeitos, mas carregava uma melancolia oculta. Os aldeões cochichavam pelas costas, chamando-a de bruxa ou mulher estranha. Rumores corriam como riachos selvagens. Diziam que ela descendia de uma linhagem antiga de mulheres de Languedoc, conhecidas por guardar segredos proibidos, rituais druidas que invocavam a lua e transformavam o corpo humano em formas bestiais. Alguns juravam tê-la visto caminhando sozinha pela floresta ao luar, conversando com sombras que respondiam. Outros contavam que ervas misteriosas cresciam em seu jardim particular,
plantas que curam feridas impossíveis, mas também podiam envenenar com um toque. Guillaume, no entanto, ignorava esses boatos. Ele a amava com uma paixão que consumia sua alma, uma devoção que o cegava para qualquer sinal de perigo. Para ele, Isabeau era a luz em sua vida sombria, a companheira que o completava. Eles se conheceram anos antes, em uma feira na corte de Clermont, onde ela, uma órfã de nobreza decadente, o encantara com sua inteligência e beleza etérea. Casaram-se em uma cerimônia simples, mas cheia de promessas eternas, e por anos viveram em uma paz aparente. A vida no castelo de Montfort era um idílio aparente. As salas ecoavam com música de alaúdes e harpas, tocadas por menestréis itinerantes que cantavam baladas de amor e heroísmo. Festas grandiosas marcavam as colheitas fartas, com mesas abarrotadas de javalis assados, pães quentes e vinhos encorpados das vinhas locais. Guilhem e Isabeau dançavam sob as estrelas, seus corpos entrelaçados em um abraço que parecia desafiar o tempo. Mas, sob essa fachada de harmonia, havia rachaduras sutis. Isabeau frequentemente se retirava para seus aposentos durante as noites de lua cheia, alegando enxaquecas ou fadiga. Guilhem notava, mas atribuía a fraquezas femininas. Os servos do castelo, leais mas supersticiosos, trocavam olhares preocupados quando viam marcas estranhas no chão de seus quartos, pegadas que pareciam de animal, sumindo ao amanhecer. Um velho mordomo, chamado Etienne, que servira a família Montfort por gerações, suspeitava de algo mais sombrio. Ele havia encontrado certa vez um colar de prata com um pingente em forma de lobo escondido em uma gaveta de Isabeau. Mas o medo o silenciava. Ele amava seu senhor e temia destruir sua felicidade. A paz, no entanto, era frágil, como uma teia de aranha ao vento. Tudo começou com uivos distantes nas noites sem lua. Ecos que pareciam vir das profundezas das montanhas. No início, os aldeões os atribuíam a lobos comuns, famintos pelo inverno rigoroso. Mas os uivos cresciam em intensidade, tornando-se mais guturais, mais humanos, como se uma alma torturada gritasse por libertação. Em pouco tempo, rebanhos inteiros foram encontrados dilacerados nos pastos, com gargantas rasgadas por presas enormes e corpos mutilados de forma que nenhum animal conhecido poderia explicar. Carne e ossos espalhados como se por uma fúria incontrolável. Os pastores voltavam para casa tremendo, com rostos pálidos como fantasmas, murmurando orações à Virgem Maria. Então o terror escalou. Crianças começaram a desaparecer. A primeira foi uma menininha de cabelos loiros, filha de um ferreiro, que sumiu enquanto colhia flores no limite da floresta. Seu corpinho foi encontrado dias depois, rasgado como um boneco de pano, com marcas de garras que atravessavam a pele tenra. Outras se seguiram. Um menino que pastoreava ovelhas, uma garotinha que brincava perto do rio. Os pais choravam nas igrejas, acendendo velas e implorando por proteção divina. Caçadores experientes, armados com arcos e lanças, adentravam a floresta em grupos, mas voltavam aterrorizados, jurando terem visto uma criatura monstruosa. Um lobo de mais de 2 metros de altura, erguido sobre 2 patas como um homem, com garras afiadas como adagas e olhos que brilhavam com uma inteligência humana, um dourado perturbador que congelava o sangue nas veias. Não é um lobo, sussurravam eles nas tabernas enfumaçadas. É um lobisomem, uma alma amaldiçoada que caminha entre nós. O medo se espalhou como uma praga. As vilas se transformaram em fortalezas noturnas, portas trancadas ao pôr do sol, janelas barradas com tábuas, cruzes de madeira penduradas em cada entrada. Sussurros cruzavam os becos estreitos. É o diabo em forma de fera. Alguém entre nós carrega a maldição. Acusações voavam como flechas. Vizinhos olhavam uns para os outros com desconfiança, e velhas rivalidades se inflamaram em denúncias histéricas.
Guilhem, homem de razão e aço, convocava reuniões no salão do castelo, tentando acalmar seu povo. São lobos famintos, nada mais, declarava ele com voz firme. Mandarei patrulhas dobradas e caçadores reais da corte. Mas em seu coração, uma dúvida minúscula começava a germinar, especialmente quando Isabeau se tornava mais pálida e distante durante algumas noites. Ela o abraçava com mais força, como se temesse perdê-lo, e seus olhos dourados pareciam carregados de segredos não ditos. Até que, em uma noite de inverno impiedosa, quando a neve cobria o mundo como um sudário branco e o vento uivava como um coro de demônios, tudo mudou. Guilhem retornava sozinho de uma viagem à corte de Clermont, onde havia pleiteado por mais soldados contra os rumores de invasores. Cavalgava por uma estrada estreita, ladeada por árvores cobertas de gelo que rangiam como ossos velhos. A noite estava silenciosa demais, um silêncio opressivo que sufocava os sons da vida. Uma névoa espessa subia do chão, engolindo o caminho à frente, transformando a floresta em um labirinto fantasmagórico. De repente, um estalo seco ecoou, um galho quebrando sob um peso invisível. Seu cavalo, um garanhão negro e fiel, parou abruptamente, bufando nuvens de vapor no ar gelado. Silêncio total, exceto pelo bater acelerado do coração de Guilhem. Então veio o uivo, longo, agudo, arrepiante, como se uma lâmina rasgasse a alma. Ele ecoou pelos vales, reverberando nas montanhas, fazendo os pelos de Guilhem se eriçarem sobre a armadura. Do meio das árvores saltou a criatura. Era gigantesca, uma abominação saída dos pesadelos mais sombrios, coberta de pelos escuros e desgrenhados, erguida sobre duas patas musculosas, com garras que reluziam como lâminas de obsidiana. Seu focinho alongado exibia presas amareladas, pingando saliva viscosa, e o hálito quente saía em nuvens que cheiravam a sangue fresco e de decomposição. Mas o que mais aterrorizava eram os olhos. Um dourado brilhante, não de fera, mas de humano, carregados de uma fome insaciável e uma tristeza profunda. O monstro atacou com uma velocidade sobrenatural, lançando-se sobre Guilhem como uma sombra viva. O cavalo relinchou em pânico, empinando-se, mas Guilhem, cavaleiro experiente forjado em batalhas, saltou da sela e sacou sua espada com um clangor metálico. A luta foi brutal, um balé de morte na neve virgem. Garras batiam na armadura de aço, produzindo faíscas que iluminavam a escuridão como estrelas caídas. Guilhem girava e golpeava, sentindo o impacto reverberar em seus ossos. O monstro rosnava, um som gutural que misturava ódio animal e dor humana, e seu sangue negro salpicava a neve branca. Em um momento de fúria, Guilhem desferiu um golpe certeiro, cortando a pata dianteira da criatura com um som úmido de carne rasgando. A fera uivou de agonia, um grito que ecoou como um lamento eterno, e recuou para as sombras da floresta, deixando um rastro de sangue escuro na neve imaculada. Exausto, com o braço dolorido e o corpo coberto de cortes superficiais, Guilhem pegou a pata decepada, ainda quente e pulsando levemente, e a enrolou em seu manto de cavaleiro bordado com o brasão da família, uma águia sobre uma montanha. Ele montou no cavalo trêmulo e galopou de volta ao castelo, o coração batendo como um tambor de guerra. Ao chegar, deu ordens ríspidas aos guardas: "Não me incomodem por nada." Na biblioteca iluminada pela lareira crepitante, onde estantes de carvalho guardavam livros antigos sobre história e alquimia, ele colocou o embrulho sobre a mesa de madeira polida. "Agora acredito e vou provar a todos que o lobisomem existe", murmurou para si mesmo, sua voz rouca de fadiga e triunfo. Desfez o nó com mãos trêmulas e o mundo pareceu desabar ao seu redor.
Não era mais uma pata de lobo, mas uma mão humana, delicada, pálida, com dedos finos e unhas bem cuidadas. No anelar, reluzia o anel de casamento, um aro de ouro gravado com entalhes celtas que ele mesmo havia dado a Isabeau no dia de seu casamento. O sangue de Guilhem gelou nas veias. Seu corpo tremeu como se atingido por um raio. Sua mente gritou em negação. Não pode ser. Não ela. A biblioteca girou ao seu redor, as sombras dançando nas paredes como espectros zombeteiros. Memórias inundaram sua mente. O primeiro beijo sobre o céu estrelado. As noites de paixão onde os olhos dourados dela pareciam brilhar com um fogo interno. As ausências inexplicáveis durante as luas cheias. Ele subiu correndo as escadas de pedra espiraladas, seus passos ecoando como trovões em um túmulo vazio. Atravessou corredores frios, onde tapeçarias desbotadas retratavam caçadas antigas e monstros míticos, e arrombou a porta do quarto conjugal com um ombro forte. Lá estava Isabeau, deitada na cama de dossel, pálida como a neve lá fora, suando profusamente apesar do frio. Seus olhos dourados tremiam, cheios de um terror misto à resignação. O que aconteceu com seu braço? Rugiu Guilhem, sua voz um misto de fúria e desespero. Ela tentou se cobrir com os lençóis de linho, mas ele os arrancou com violência, revelando o braço direito terminando em um toco ensanguentado, envolto em ataduras improvisadas que pingavam gotas vermelhas no chão. Guilhem caiu de joelhos ao lado da cama, o mundo se desfazendo em fragmentos de dor. Foi você. Todas aquelas mortes, as crianças, foi você? Isabeau começou a chorar, soluços profundos que rasgavam o silêncio da noite. Entre lágrimas, ela confessou, sua voz fraca como um sussurro do vento. A maldição vem do sangue de minha mãe e da mãe dela antes. Eu tentei lutar, meu amor. Juro que tentei com receitas de ervas e com encantamentos encontrados em livros antigos. Mas quando a lua me chama, algo dentro de mim desperta. Uma fome que devora minha alma. Eu perco o controle e o mundo se torna um borrão de sangue e sombras. Não sei mais o que é sonho e o que é realidade. Eu matei sem querer, mas as vozes antigas me guiam. Perdoe-me, Guilhem. Ele a olhou, o amor lutando contra o horror em seu peito. Memórias de sua linhagem surgiram. Ela havia contado em noites íntimas sobre sua avó queimada como bruxo em Languedoc, acusada de se transformar em lobo sob a lua. Ele havia rido, chamando-o de contos tolos. Agora, a verdade o esmagava como uma avalanche. O horror venceu o amor. Com o coração partido, Guilhem chamou os guardas, sua voz falhando pela primeira vez na vida. Isabeau foi arrastada para as masmorras frias do castelo, acorrentada em celas úmidas, onde o eco de gotas d'água soava como um relógio da morte. A notícia correu como fogo selvagem pela aldeia. Uma mulher lobisomem, a bruxa de Alverne. Os camponeses, enlouquecidos pelo medo e pela sede de vingança, exigiam justiça. Um inquisidor, um homem magro e severo chamado Padre Thibaut, chegou de longe, montado em um cavalo esquelético, trazendo consigo livros de demonologia e instrumentos de tortura. Ele interrogou Isabeau por dias, forçando-a a confessar sobre a ameaça de ferros quentes. Ela resistiu no início, mas o cansaço e a dor a quebraram. Eu sou amaldiçoada, admitiu ela em um tribunal improvisado na praça da aldeia, perante uma multidão enfurecida que atirava pedras e cusparadas. Mas meu amor por Guilhem era puro. O inquisidor a condenou à fogueira, declarando-a uma serva do diabo. Na praça central, sob um céu cinzento e opressivo, os camponeses ergueram uma grande fogueira de madeira seca e palha. Isabeau foi amarrada ao poste central, fraca e cansada, seu corpo marcado por contusões das prisões. Ela não lutou, não pediu perdão à multidão histérica. Seus cabelos negros voavam ao vento como bandeiras de luto. Antes que as chamas fossem acesas, ela olhou para Guilhem, que assistia de longe,
o rosto uma máscara de agonia. Havia dor e amor em seu olhar dourado. Um dia você vai me perdoar, meu amor, sussurrou ela, sua voz carregada pelo vento. Quando a lua voltar, talvez eu volte também. Nossa ligação é eterna. As tochas tocaram a madeira e o fogo subiu voraz, devorando tudo em um rugido infernal. Gritos ecoaram, não dela, que permaneceu em silêncio estoico e absoluto, mas da multidão em êxtase vingativo. O cheiro de carne queimada encheu o ar, e o vento levou as cinzas da mulher que fora amada e temida para as florestas distantes. Guilherme nunca mais foi o mesmo. Ele se isolou no castelo, um fantasma de si mesmo, dormindo mal nas noites longas, atormentado por pesadelos onde olhos dourados o perseguiam. Uivos ecoavam em sua mente, e ele jurava sentir presenças invisíveis nos corredores vazios. Etienne, o mordomo, tentava consolá-lo, mas Guilherme o afastava, bebendo vinho até o esquecimento. Anos se passaram e rumores persistiam. Aldeões juravam ter visto uma figura pálida de cabelos negros vagando pela floresta, uma silhueta etérea que desaparecia ao amanhecer. Outros contavam de uma loba de olhos dourados caminhando em silêncio entre as árvores, como se procurasse o homem que amou, ou tramando uma vingança sutil. O anel de casamento, que Guilherme enterrou debaixo de um carvalho antigo no jardim do castelo, em uma cerimônia solitária de luto, apareceu misteriosamente em cima da cama onde Isabeau dormia, reluzindo à luz da lua como uma promessa não cumprida. Até hoje, a floresta de Alverne permanece um labirinto de mistérios e sombras. Dizem que, se você ousar caminhar por lá em uma noite sem lua, pode ouvir um uivo triste ecoando entre as árvores, um lamento que congela a alma. Pode sentir olhos dourados te seguindo nas trevas, um olhar que mistura amor perdido e fúria eterna. E talvez, só talvez, ela nunca tenha ido embora de verdade, esperando no véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, pronta para reclamar o que é seu. A maldição de Alverne perdura, um lembrete de que o amor e o terror andam de mãos dadas e que alguns segredos são melhor deixados nas sombras.